Bom dia, povo lindo e abençoado. Hoje eu quero te passar algumas informações para facilitar a leitura bíblica. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia e fica muita coisa confusa. Eu quero te explicar que nós estamos vivendo hoje o período da graça, o período da igreja. Nunca antes, na história da humanidade, as pessoas tiveram esse privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro. Nas outras, quando você vai ler a Bíblia e você vai ver outros períodos bíblicos, você tem outras formas de Deus agir. Cada período tem uma forma específica de Deus agir. Cada período existe uma expectativa de Deus em relação ao comportamento do homem. E cada período tem um juízo pré-estabelecido para aquele que rejeitasse. Por exemplo, você vê isso em Adão e Eva, claramente, tinha ali uma graça para eles viverem. Eles desobedeceram e o juízo já tinha sido estabelecido, porque Deus tinha uma expectativa em relação à obediência deles. Depois a gente tem o período até o dilúvio, depois a gente tem o período de Moisés, tem Abraão antes, depois tem o período deles que já entraram na terra prometida, tem a aliança com Davi. Cada período existia o favor de Deus para aquele período, existia a expectativa em relação àquilo que eles deveriam fazer e o juízo caso eles rejeitassem. Então, o período que nós estamos vivendo, ele é marcado pela primeira vinda de Cristo. Cristo veio, conforme a profecia, e nasceu, venceu toda a tentação, morreu ali na cruz, pagou um preço pelo seu pecado, ressuscitou e enviou o Espírito Santo, estabeleceu a sua igreja, que não tinha antes. Então esse período é o período da igreja, o período da graça. Então quando você lê a Bíblia, você não pode se comparar com situações anteriores, porque não era o período, nós não estamos naquele período. Por exemplo, no período de Jó, período de Moisés, eu e você estamos no período da graça, o período da igreja. O que nós precisamos entender é qual que é o favor de Deus e a graça que existe hoje para que nós possamos viver bem esse período que nós estamos vivendo, qual que é a expectativa de Deus a nosso respeito e qual que é o juízo para aqueles que rejeitarem. É isso que nós precisamos entender. Então, na era da igreja, no período da graça, o Espírito de Deus, a presença de Deus habita dentro de nós. Anteriormente, era de outra forma. Em Adão e Eva, Deus vinha pessoalmente ali conversar com eles. Na época de Moisés, era o tabernáculo. A presença de Deus se manifestava dentro do tabernáculo. Na época de Davi, de Salomão, era no templo. A partir do templo, do Santo dos Santos. Agora, Cristo veio, ressuscitou e enviou o seu Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, nessa dispensação, nesse período, eu e você, nós possuímos a glória de Deus dentro de nós. Quando você recebe Cristo, você crê naquilo que Ele fez na cruz, você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você e você carrega a glória de Deus. Então, só um parênteses aqui para você entender como Deus ele tinha ali todo um cuidado especial com aquele templo, com aquele tabernáculo que deveria ser tudo do bom e do melhor. Assim somos eu e você hoje. Nós somos o templo, o tabernáculo de Deus, a habitação, a morada da glória de Deus. Há um interesse, há um favor de Deus, há uma graça para que eu e você sejamos promovidos a ponto de manifestar a glória de Deus. Então, muitas coisas não é normal para aquele que tem o Espírito Santo dentro, porque ele precisa refletir a glória de Deus. O que Deus espera de nós hoje, nessa dispensação, é que a gente viva conforme aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, nada menos. Que a gente tenha e exerça realmente a autoridade que Cristo nos deu. Aquela autoridade que ele se assentou à direita de Deus e confiou à igreja toda a autoridade. O que ele espera de nós hoje é que nós vivamos pela fé. Hoje é o momento é o período em que se vive pela fé no que Cristo fez na cruz. Então, nosso estilo de vida, o estilo de vida que agrada a Deus é o estilo da fé. A expectativa de Deus a respeito da igreja é que nós realmente sejamos corpo de Cristo aqui na terra. Que nós andemos representando, somos embaixadores nessa época agora, nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo aqui na terra. E o juízo
para aqueles que rejeitarem, né, é que eles vão passar por um período chamado a grande tribulação, né? Aqueles que rejeitarem, eles vão ser condenados. Mas existe uma graça, um favor para que a gente viva realmente manifestando a glória de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos nesse período bíblico que nós estamos vivendo, para que a gente possa realmente manifestar a glória de Deus. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Aqueles que creem, recebem o Espírito Santo e vão andar pela fé e vão andar manifestando a glória de Deus. Então pense nisso, pratique essa palavra, fica aí essas orientações para facilitar o nosso entendimento bíblico.